A galera pergunta às vezes como é que eu comecei a tatuar, né? E eu sempre falo pro pessoal que nunca é tarde pra gente começar a correr atrás do que a gente gosta. Na verdade, eu comecei tarde como tatuador. Eu comecei a tatuar com 27 anos, tá? Na verdade, eu comecei a fazer faculdade de engenharia, não gostei muito da área, passei para a faculdade de fisioterapia, eu sempre gostei bastante de assuntos relacionados ao corpo humano, já dei aulas de artes marciais. Por motivo financeiro, acabei parando na faculdade também. E daí nessa época eu comecei a estudar para concurso, para poder ter um emprego, para poder pagar minha faculdade de volta. E nisso eu comecei a gostar da teoria do direito, né? Comecei uma terceira faculdade, na faculdade de Direito, e também não concluí ela. Foi sempre assim, entrando, procurando alguma coisa que eu me desse bem, mas uma coisa que eu gostasse também. Eu sempre acreditei que a gente tem que fazer uma coisa que a gente gosta, que a gente acredita de verdade naquilo, e o dinheiro vai ser só consequência disso. Daí, quando eu parei a minha faculdade de Direito, foi quando eu fiz o curso de tatuagem. Na verdade, eu fiz como mais um hobby, assim, sabe? Eu sempre gostei de desenhar, então eu queria saber como é que era desenhar na pele de alguém. Quando eu fiz o meu curso de tatuagem, eu nunca tinha visto uma máquina, nunca tinha feito uma tatuagem, não conhecia ninguém que tinha tatuagem. Eu só gostava de desenhar e queria desenhar na pele para ver como é que era, assim, eu queria me desafiar. Era mais um desafio pessoal do que achar realmente que aquilo lá fosse virar uma profissão. Mas graças a Deus as coisas foram acontecendo muito bem. Eu fui sempre tentando atender os meus clientes da melhor forma possível, e isso foi me dando um marketing boca a boca muito legal. Fazer o melhor, atender o meu cliente da melhor forma, como se fosse um trabalho para mim. Se eu tivesse que chegar no estúdio e pedir algum trabalho, algum desenho, como que eu gostaria de ser atendido, sabe? Isso é o que sempre passava na minha cabeça na hora que chegava alguém na minha frente. E depois que eu comecei a tatuar, fiz o curso de tatuagem, comecei a trabalhar de fato com isso, que eu comecei a correr atrás de cursos para poder me aprimorar cada vez mais nisso. Na minha cidade, em Taubaté, onde eu nasci, eu fiz diversos cursos de desenho lá. Na verdade, quase todas as escolas de desenho de Taubaté eu cheguei a estudar. E sempre focando em tentar entender, aprender o melhor possível para poder aplicar na tatuagem. Workshops, na época que começaram essa onda de workshops aí no mundo de tatuagem, eu já fiz praticamente todos os que tinham disponíveis. Alguns deles eu fiz até mais de uma vez, cheguei a fazer 3 vezes o mesmo workshop. E eu sempre falo isso para o pessoal dos meus cursos, dos meus alunos. Isso eu acho que é um investimento que a gente tem que fazer na nossa carreira. Nós temos um mercado que está cada vez mais crescendo, então eu sempre falo para o pessoal para poder estudar, correr atrás, fazer cursos de desenho, curso de pintura, porque é o mínimo, sabe? Se eu tivesse feito uma das 3 faculdades que eu comecei, seriam 5 anos pagando mais 1.500, 2.000, dependendo do curso, por mês. Às vezes a gente faz 1 ou 2 workshops por ano, pagando um valor bem abaixo disso, e a gente ainda acha que está gastando, ou está gastando demais, ou que não precisa fazer, sabe? É o mínimo. Acho que a gente tem que realmente estudar, tem que correr atrás para conseguir ter o resultado que a gente busca. O mercado de tatuagem está crescendo bastante. As empresas estão vendo isso e estão investindo cada vez mais nessa questão de produção de equipamentos, produtos, tintas. É bem bacana a gente, além de estudar questão técnica, questão artística, a gente conhecer também todas essas ferramentas que a gente tem disponível hoje. As tintas estão cada vez melhores, a gente tem material hoje em dia aqui no Brasil que dá para competir com material no exterior. Eu já viajei algumas vezes para fora do Brasil e eu vejo isso, que os tatuadores brasileiros eles são muito valorizados lá fora, porque a gente consegue produzir tatuagens muito boas com pouco material que a gente sempre teve aqui no Brasil à disposição. E hoje em dia isso está mudando. Hoje em dia está cada vez mais surgindo novas tecnologias, novas máquinas, agulhas melhores, produtos de cuidados da pele. E então a gente tem que aprender a utilizar tudo isso para melhorar cada vez mais o nosso resultado. Não depender simplesmente daquele feijão com arroz ali e fazer só aquele desenho básico porque é o que todo mundo está acostumado a fazer. Estudar, pesquisar, testar materiais novos, viajar, isso é muito importante. Viajar para outro estado, para outra cidade ou preferencialmente para outro país
vocês vão conhecer muitas coisas diferentes do que vocês estão acostumados no seu estúdio. A gente tem visto artistas aí, assim, espetaculares, conseguindo fazer trabalhos que a gente não acredita que aquilo lá é uma tatuagem. Parece foto, parece que está vivo aquela imagem. E tudo isso aí é a soma de vários detalhes. Às vezes o pessoal fica me perguntando pela internet, qual que é o segredo para conseguir fazer realismo? Qual que é a cor que você usa? Qual que é a máquina que você usa? Não é um detalhe, não é um equipamento. São vários pequenos detalhes, são várias coisinhas pequenininhas que você vai aprendendo no meio desse caminho, nesses estudos, e não tem atalho para isso, tá? Não tem segredo, não é um caminho assim que ninguém sabe como é que chega lá. É fácil chegar, é estudar, crescer, treinar, praticar todos os dias. Só que é um caminho longo, você tem que fazer isso e treinar todos os dias para você conseguir chegar na onde você quer. Não tem como pegar um atalho para chegar nesse objetivo, tá? Então eu acho que vale a pena para quem está começando aí pesquisar bastante, entrar na internet. Hoje em dia a gente tem muito acesso a material, a informação através da internet. Então conseguir conversar com o pessoal para poder sempre experimentar materiais novos nos seus trabalhos, tá? Eu gosto de tentar sempre aumentar o nível de dificuldade do que eu estou fazendo, sabe? Eu sempre tento entender o processo do que eu estou fazendo na tatuagem, por que aquilo lá está dando certo ou não. Eu gosto muito de ensinar. Eu já dei aula de artes marciais, tanto na época da academia quanto agora como tatuagem. Tudo que eu faço, eu não gosto simplesmente de fazer e conseguir fazer aquilo lá dar certo. Eu gosto de fazer e entender por que está dando certo. Então eu fico quebrando a cabeça, fico praticando, tentando testar diversas formas diferentes de alcançar aquele mesmo resultado para ver o que está dando certo ou não, o que realmente é o diferencial daquilo. E hoje em dia a gente vê artistas lá no exterior com trabalhos muito bons e às vezes a gente fica se comparando e fala, mas como é que o cara faz aquilo, como é que ele consegue aquele resultado? Então eu sempre tento treinar isso, tentar pesquisar, perguntar, às vezes mandar uma mensagem para esse pessoal, às vezes tem alguns artistas que são bem acessíveis, e testar cada vez mais isso nos meus trabalhos, tá? Alcançar o melhor resultado com o maior nível de dificuldade que eu puder. Não tem assim uma coisa, eu gosto de experimentar coisas, sabe? Tudo que passa na minha cabeça, fotografia, filmagem, pintura, internet, marketing, tudo que eu passa na minha frente que por acaso eu precise ou que eu tenha contato com aquilo, eu gosto de entender como é que aquilo funciona, sabe? Antes de pedir para uma pessoa fazer para mim, eu gosto de entender como é que ela está fazendo e aprender a fazer junto com ela. E eu acho que na tatuagem a gente aprende todos os dias, assim. Cada cliente que vem no meu estúdio me pedir um trabalho, às vezes ele pede porque ele é médico, porque ele é engenheiro, porque ele, sei lá, tem algum hobby, e ele quer um desenho que tenha um significado importante para ele. Então aquele assunto que ele me pediu, eu vou estudar aquele assunto, vou tentar entender o que aquilo lá pode significar, como que eu posso transmitir aquilo lá para um desenho. E tudo que a gente acaba fazendo no dia a dia, a gente acaba usando no nosso trabalho. Então eu gosto de experimentar coisas assim. Tudo que passa pela minha frente eu gosto de ficar fuçando e entender cada vez mais. Eu sempre falo para os meus alunos, eu acredito que uma tatuagem bem feita é 80% de conhecimento de desenho, de arte, e 20% técnicas de tatuagem. A tatuagem ela é só mais um veículo. Um pintor que está acostumado a pintar uma tela com óleo, todo o conhecimento de desenho está na cabeça dele, todo o estudo de luz, sombra, de volume, tudo isso já está dentro dele. O fato dele passar isso para a tela, através da tinta e do pincel, é só uma ferramenta. Se ele precisar fazer o mesmo trabalho com spray ou com nanquim, vai ser assim, em poucas semanas, em poucos dias até, ele consegue entender o processo daquela ferramenta e ele consegue reproduzir a mesma arte, a mesma obra em outra superfície. E a tatuagem é simplesmente isso. A tatuagem é mais uma maneira de você fazer o desenho. Então, eu sempre desenhei desde criança, mas por hobby, nunca estudei assim realmente a ponto de querer levar isso como profissão. E depois que eu comecei a tatuar, que eu voltei a me interessar por estudo de pintura, de desenho, mais consciente de que aquilo ali era realmente importante para mim. Tá? Então, para quem está começando hoje,
Existem diversos cursos aí na cidade de vocês, aí provavelmente deve ter uma escola legal de desenho, ou para quem não tem acesso, para quem está morando longe. Hoje em dia na internet a gente encontra muitos cursos bacanas aí que você já consegue ter uma quantidade de informação bem legal e poupar aí anos de tentativa e erro. Correr atrás de uma boa escola de desenho, uma boa escola de pintura, para você cada vez mais entender esses conceitos e na hora de aplicar isso na pele, você conseguir fazer isso bem feito, tá? A tatuagem, na verdade, é uma das formas mais difíceis de você fazer arte. Um quadro, um papel, um computador, um iPad, qualquer coisa que você pegue para desenhar, você tem a chance de errar e corrigir. Você tem a chance de, estou cansado hoje, amanhã eu continuo. Um cliente não, você tem que fazer na primeira vez, sem errar. A pessoa está sentindo dor, você tem que ser rápido. Tá? Então, cada pessoa tem um tipo de pele diferente, então você não tem a chance de testar na pessoa. Você tem que praticar isso no papel, na tela, para você ir para a pele humana com certeza do que você está fazendo. E isso vai te fazer ter um diferencial no mercado. Tá? Hoje em dia, aprender a tatuar é rápido. Equipamento, todo mundo tem acesso a equipamento. Tintas de qualidade, já existem tintas muito boas aqui no Brasil. O grande diferencial é quem realmente sabe desenhar, quem realmente tem esse entendimento dos conceitos de desenho. Isso vai fazer o seu desenho ser simplesmente uma cópia ou ser um desenho realmente bonito de ver. A questão é prática, tá? É muita prática, é muito treino e eu, pelo menos, eu coloco na minha cabeça, cada cliente que entra aqui, eu coloco sempre a mesma frase para mim, esse trabalho é o melhor trabalho que eu tenho que fazer. A pessoa que está aqui, ela não me conhece, a gente nunca se encontrou e o cara está dando um pedaço do corpo dele para eu colocar um desenho ali que vai ficar para o resto da vida. Não é assim, a gente tem que ter noção dessa responsabilidade que a gente tem. Então, sempre que você for criar um desenho, sempre que você for estudar para fazer alguma coisa, algum projeto novo, use aquela oportunidade como se fosse a única sua. Não deixa para fazer legal no próximo, não deixa para estudar amanhã, não deixa para fazer certo na semana que vem. Cada trabalho que você faz é uma oportunidade de você se tornar uma pessoa reconhecida. Cada trabalho que você faz é como se fosse um campeonato, tá? Então tenta sempre ter isso em mente. Cada cliente que você sentar na sua frente, pensa que você está fazendo aquele trabalho para você. Se fosse para mim essa tatuagem, o que eu gostaria de ter na minha pele? O melhor trabalho que eu gostaria de fazer, como se fosse para participar de um campeonato. Então tenta fazer sempre o seu melhor, mesmo que você ainda não esteja preparado, mesmo que você ainda não tenha estudado muito, não tenha um equipamento legal, com o que você tem hoje, o que seria o melhor seu? Você olha para aquele desenho e fala, dá para fazer mais do que isso? Eu não estou com preguiça, eu não estou cansado, será que se eu me esforçasse um pouco mais, não daria para fazer um pouquinho melhor? E faz, sabe? Gasta uma horinha a mais, vai dormir um pouco mais tarde, ou faz o desenho alguns dias antes para você ter tempo de repensar aquele desenho até o dia da tatuagem. E eu acho que isso vai te levar, assim, mais cedo ou mais tarde ao sucesso, sabe? O sucesso vai ser só questão de tempo, como eu falei no início. Quando você faz uma coisa que você realmente acredita, quando você faz uma coisa que você gosta, o dinheiro é só consequência. Não adianta a gente pensar, eu quero fazer isso para ser um tatuador de sucesso para ganhar dinheiro. Se você está pensando assim, você já está pensando errado. Agora, se você está pensando em fazer uma tatuagem legal, porque você quer ser reconhecido por ter um trabalho único, porque as pessoas gostam do que você faz, elas vão te pagar para fazer isso. Então você vai ter sucesso financeiro, vai ter sucesso profissional e acredita em mim, vai ser bem legal trabalhar, bem gostoso trabalhar no dia a dia. Bom pessoal, então é isso aí, eu queria agradecer quem está acompanhando esse trabalho e desejar boa sorte para todo mundo que acompanha a gente aí do Grupo Amazon, tá? E um abraço para todo mundo, valeu!